a paz de Cristo e o amor de Deus cerquem os vossos corações e as vossas vidas para mais um dia na presença de Deus e que o Senhor reine em vossos corações. Meus queridos, quero falar hoje sobre um tema chamado fé. Algo que parece que nós confessamos quase todos os dias: eu tenho fé para fazer isso, para fazer aquilo. E como texto nós vamos olhar para Hebreus capítulo 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então podemos notar que normalmente confessamos fé. Confessamos que temos fé. Falamos de fé. E eu tenho anunciado aqui para vocês que a fé só é possível acompanhada de um verdadeiro amor, conforme relata o apóstolo Paulo aos Coríntios. Note bem que nesse texto que nós olhamos hoje, nós observamos, em primeiro lugar, o que significa o nome Enoque. E este significa consagração, entrega. Olha bem, consagração e entrega. Enoque foi um homem consagrado a Deus numa época de muita maldade. Talvez vocês olhem para hoje e digam assim: poxa, mas a vida que nós estamos vivendo agora é horrível em relação à vida passada. Não, vocês estão enganados. A vida passada também era tão horrível quanto agora. Não era muito diferente. O diabo não mudou as suas estratégias, eu sempre falo. O diabo tem limites, ele não consegue passar daquilo que lhe foi permitido. Ele para só até ali, ele não consegue criar nada. Ele é tão covarde que ele consegue repetindo todas as coisas. A diferença é que nós, seres humanos, que queremos muitas vezes servir a Deus, nós não nos tocamos, não observamos o que está acontecendo e acompanhamos e aceitamos as maldades criadas por Satanás para destruir e para prejudicar pessoas. Agora veja bem, quem é uma vida ou uma pessoa consagrada a Deus? Como poderia ser uma pessoa? Bem, primeira coisa que eu preciso te falar: aquele que vive constantemente no âmbito da vontade de Deus, esse é aquele que é uma pessoa consagrada a Deus. Aquele que vive na esfera da vontade de Deus, esse, na verdade, está procurando fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus foi uma pessoa consagrada a Deus. O que ele falou? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa é a diferença. Essa é uma das grandes questões para os nossos dias que queremos exteriorizar religiosidade. Essa religiosidade que está depenando, que está derrubando igrejas chamadas cristãs. O diabo não está satisfeito com nada, ele precisa trabalhar e vai trabalhar naqueles os quais para ele é mais importante. Ele derrubando aquilo, ele derruba todos. Então o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa: se queremos servir a Deus, nós temos que servir a Deus. A Bíblia é tão clara: não sirvais a dois senhores, ou você vai ter que agradar a um e entristecer o outro. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma opção pela causa, vai ter que fazer uma opção pela vida, fazer uma opção pela fé da sua salvação. Eu cheguei a ouvir um pastor há poucos dias dizendo que perdição, inferno, fogo eterno, isso não existe. Bom, se não existe, eu não sei por que as escrituras
relata com tanta clareza desde Gênesis que aqueles que não voltassem para o Senhor, colocassem as suas vidas nas mãos de Deus, cairiam no inferno, seriam lançados no fogo, onde o bicho não morre, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma constante tortura, é uma constante dor por não acreditar em Deus. E agora eu encontro homens, ouço homens, através de redes sociais, falando que não, Deus simplesmente vai apagar totalmente aquelas pessoas. Que bom! Seríamos como animais, né? Acabou. Tá tudo certo. Acabou. Não é assim. A vida eterna e tormento eterno. Se vai ser, eu acredito que se Deus falou eterno, Ele não vai mudar. Temos milhares de anos de oportunidade para mudar. Noé avisou que o Senhor iria destruir a terra com águas. Ficou 120 anos fazendo uma única arca para absorver as pessoas que se arrependessem. Porque Deus sabia que o ser humano não se arrependeria, porque a sua natureza é má. É mau. Zombaram 120 anos de Noé. Riram dele por 120 anos. E, no entanto, só se salvou ele e a sua família. Em Enoque vemos 3 resultados de uma vida consagrada a Deus. E eu preciso parar para pensar, e chegou o momento, meus queridos, de nos consagrarmos a Deus. Quando nós nos consagramos a Deus, a roupa não é tão importante, os bens não são tão importantes, porque o grande valor da vida é a salvação. Vamos parar de mostrar o nosso corpo desnecessariamente. Vamos parar de ir à igreja, subir ao púlpito de forma inadequada. Vamos procurar agradar a Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor e o Senhor nos tem abençoado, tem tido paciência conosco. Ele é o Pai amado. Como disse Jesus, aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só porque eu faço sempre o que Ele agrada. Eu preciso te perguntar, o traje seu está agradando a Deus? Não temos costumes? Claro que não. Mas a Bíblia nos convida a sermos ponderados. Ela nos convida a sermos ponderados. Andar com decência, viver com decência, tomar cuidado do que fazemos ou deixamos de fazer. E Enoque começa a sua vida consagrada. Primeiro é o seu andar com Deus. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, mostra isso. Depois, sua fé, em Hebreus capítulo 11, verso 5. E depois, em terceiro lugar, o seu testemunho acerca de Deus, aparecendo em Judas 14. Agora eu te pergunto, como estamos andando com Deus? Como estamos louvando a Deus? Como testemunhamos de Deus lá fora no trabalho? Com palavrões, maldição? Agimos de forma irregular naquilo que nos comprometemos a fazer? E aí queremos levar o nome de salvos? Você é um anticristo. Porque a partir do momento que você não corresponde com o Deus com o qual você diz crer, com consagração, andando em testemunho lógico e sincero, com fé verdadeiro, e dando esse testemunho glorioso de que eu realmente sou diferente, você é um mercenário. Você é um mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Não adianta pregador, não adianta o diácono, presbítero,
Você que diz que levanta de madrugada para ter visões e falar com Deus, e o Senhor te falou isso, aquilo. Você já leu a Bíblia? Devia ler mais. Para falar com Deus, você tem que começar pelas Escrituras. Para andar com Deus, tem que começar pelas Escrituras. Qual é a sua vontade, como que você deve andar diante dEle. A Bíblia chega a um ponto de dizer assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Porque o amor desperta a fé. E um não vive sem o outro. Só é possível amar tendo Jesus no coração para despertar sua fé. Agora sim, aí o Hebreus repete que a fé é o firme fundamento do que não vejo e a certeza daquilo que eu espero. Já tem pregadores dizendo que não existe vinda de Cristo. A vinda de Cristo se dá no momento que eu acabo morrendo. Eu estou chamando Jesus de mentiroso quando eu digo isso. Porque em João 14 ele disse: olha, assim do jeito que vocês estão vendo eu ir para a glória agora do meu Pai, da mesma maneira que eu vou voltar para levar vocês para mim mesmo. Porque agora eu só vou preparar um lugar só. Depois eu volto buscar vocês. Meus queridos, a fé que Enoque tinha em Deus levou ao arrebatamento. Disso deduzimos que ele, como Moisés, pela fé, permaneceu firme como a quem vê aquele que é invisível. E que ele confiava mais no Deus invisível do que em todas as coisas visíveis. Por meio desta fé, ele foi arrebatado. Só experimentaremos o arrebatamento por meio de uma fé assim, como a que Enoque teve, em que consistia seu testemunho, o que ele falava de Deus. Enoque permanecia firme no seu exemplo e com firmeza também falava o Senhor. O texto bíblico diz: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Quem crê em Deus anda com Ele, reconhece as intenções futuras do Senhor e tende a anunciar a sua vinda. Agora, se você não crê em Cristo, não ama a vida cristã e os irmãos que estão em sua volta, fique ciente, você tem um problema na mão para resolver muito sério espiritualmente. O mundo jaz no maligno. Jaz no maligno porque o maligno tomou com ele um exército celestial e luta com as mesmas técnicas que fez com Eva para destruir a vida humana. Por isso é que a Bíblia diz: os que estão em Cristo, nova criatura são. Preciso te dizer, tenha um bom dia e pense nisso com amor. Que o Senhor inunde o teu coração com fé, em nome de Jesus.